todos. Então, esse é o nosso encontro do dia 29/12. Vou pedir, então, a Maria Paula fazer a nossa prece inicial. Por favor, Maria Paula. Boa noite a todos. É com muita alegria que na noite de hoje nos reunimos, dando graças e louvor a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e Guia, a Joana, que nos esclarece e nos orienta nesse estudo. Pedimos aos bons espíritos que nos intuam o Marlo, que coordena o nosso estudo, que possamos, Senhor, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as orientações que vamos receber nessa noite de hoje, que possamos juntos chegarmos a conclusões ao despertar de nossas consciências por tanto tempo adormecidas. Queremos também agradecer ao ano que termina, esse é o nosso último encontro do ano, louvando muito a Deus por cada oportunidade, porque já sabemos que tudo que vivemos e que passamos são oportunidades de reestruturarmos a nossa psique de uma forma positiva, de uma forma crescente em direção à luz. Pedimos as suas bênçãos, Jesus, para que possamos no ano que vem estarmos reunidos novamente, dando continuidade a esse estudo. Muita paz a todos e que com alegria damos início aos estudos dessa noite. Assim seja. Obrigado, Maria Paula. Marlon, agora eu passo a palavra a você, querido. Bom, gente, primeiro queria dizer que eu fiquei esperando, achando que ia ter um monte de perguntas, nem tinha preparado nada em específico para a gente falar, e eu não recebi pergunta nenhuma. Então, não sei se ficou assim, tudo super confortável, todo mundo está super compreendendo, ou ficaram tão perdidos que não conseguiram nem elaborar a pergunta no meio de tudo isso. Fiquei com essa dúvida. Porque a minha preocupação, ela agora tá. Então, vocês vejam, eu não estou passando textos muitos para vocês lerem, porque nós estamos tentando, com o conhecimento que nós já temos de doutrina espírita, enxergar outra, diríamos assim, o mesmo conhecimento, mas por uma outra perspectiva, né? Então, por isso, nós não estamos ainda trabalhando textos, não estamos nos detendo em conceitos. Vejam que até agora nós passamos pela questão 919 do autodescobrimento, nós passamos pela concepção de educação de Allan Kardec, passamos pela noção do evangelho de verdadeiro espírita que se esforça por domar as más tendências. Passamos pelas questões lá no início de reencarnação a respeito do hábito e do caráter, diferenciando hábito e caráter. Passamos também pela questão de bem e mal, que está presente lá na Gênese. E passamos, ou não sei se vocês consideraram que a gente já finalizou, ou se querem abrir mais alguma questão, dentro do capítulo 3 do Evangelho, que fala sobre o lugar que nós estamos e esse momento existencial que todos nós que estamos na Terra vivemos, né? Então veja que a gente está fazendo uma passada por várias questões que já estão na doutrina espírita, que muitas vezes nós citamos, também falamos da questão da vontade, da transformação moral, né? Então, são todos elementos muito importantes que muitas vezes quando a gente está fazendo palestra, quando a gente está coordenando estudos, a gente cita, mas muito poucas vezes nós conseguimos unir todos esses pontos para ter uma compreensão de ser humano, seja, para a gente conseguir enxergar e se enxergar através desse conhecimento. O que eu vejo muito por aí é que ele serve para a gente falar da vida alheia, ele serve para a gente avaliar as pessoas, ele não tem servido muitas vezes para a gente compreender a situação. Por que eu tenho dificuldade de mudar determinados comportamentos?
né? Ou por que as pessoas elas são do jeito que são e por que a gente ainda se assusta quando alguém nos trai ou quando alguém nos prejudica. Se nós levamos a sério estes conhecimentos da doutrina espírita, todos esses elementos eles ficam muito mais claros. Então, o que eu estou trazendo para vocês até agora é uma tentativa de revisitar estes mesmos temas, mas ir ampliando a nossa perspectiva por um olhar mais psicológico, mais filosófico, mais científico, poderíamos dizer assim. Tem ainda um outro elemento que eu quero trazer para vocês, eu tinha prometido de falar, que é como o autodescobrimento ele nos transforma moralmente. Ainda tem mais um passo que a gente precisa dar nessa compreensão. Mas eu não sei se vocês têm questões até agora, se vocês têm perguntas, como ficou essas coisas todas que a gente tem falado, e talvez mais importante do que como ficou, já vou falar para dar uma alfinetada em vocês, é se vocês têm voltado para ler o livro dos Espíritos e procurar olhar com essa outra medida, com essa outra perspectiva, porque quando a gente olha com uma perspectiva castradora, a gente vai ler um livro e vai achar algumas coisas. Quando a gente olha com uma perspectiva consoladora, você vai ler o mesmo livro e vai achar outras coisas. Então, eu estou convidando vocês a irem relendo Allan Kardec e tentar ampliar cada vez mais, percebendo o quão pedagógico, o quão psicológico, o quão filosófico ele já era, já estava presente na fala dele, mas como nós somos ainda um bando de ignorante em termos de filosofia, em termos de sociologia, de psicologia, de antropologia, a gente ainda entende muito pouco das ciências humanas que ele dominava, então a gente não consegue ler nos textos dele todas essas questões. E na medida que a gente vai estudar um pouco mais filosofia, na medida que a gente vai estudar um pouco mais psicologia e educação, a ideia é ir voltando aos mesmos textos para enxergar coisas que antes nós não tínhamos competência para enxergar. E vocês sabem bem o que eu estou falando quando nós falamos da educação e do aporte teórico que nós temos em termos de filosofia e de psicologia no Brasil, né? Então, eu não sei se vocês têm questões até agora, ou se nós tentamos já avançar nesse que seria o último passo do elemento do autodescobrimento como método de transformação moral. Pessoal, se alguém tiver algum comentário para fazer, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu abro, eu peço para vocês abrirem, tá? Marlito, eu acho que quem tem a pergunta aqui sou eu. No encontro passado, você estava falando muito claramente a questão do reprimir, domar e transformar. Então, você poderia elaborar um pouquinho mais nesses conceitos? Porque, às vezes, para mim, essas três definições ou essas três ações que a gente faz, às vezes elas se misturam um pouquinho. Eu não sei bem qual eu estou fazendo uma ou outra, eu não estou muito claro ainda com os meus conceitos, quando é a questão da repressão, quando é a questão da dominação e quando é a questão da transformação. Acredito que não seja só tua a dúvida, Fabrício. Eu vou falar uma coisa triste assim para vocês, né? Se vocês já não ficaram tristes o suficiente com tanta coisa que eu tenho trazido, né? Algumas pessoas me mandam mensagem dizendo: "Meu Deus, a gente ficou muito triste essa semana, é um horror", né? Eu vou tentar mudar o computador aqui, porque eu não estou muito confortável que está aqui do lado. Deixa eu ver se eu estou num lugar diferente hoje.
Deixa eu ver se eu consigo mudar para ficar melhor. Ótimo. Eu vou falar uma coisa que eu queria que vocês interpretassem, não pelo olhar que sempre tiveram até agora, mas por esta perspectiva do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, volta lá. Lembra que nós temos aqueles 4 capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, ele fala, vamos até olhar os títulos para vocês irem acompanhar. Não vim destruir a lei. Quando Allan Kardec fala não vim destruir a lei, ele está falando de uma abordagem científica, porque isso é um elemento importante naquele capítulo. Ele está fazendo uma abordagem científica ao pensamento religioso. Então, nós precisamos disso. Ah, eu já sou uma pessoa melhor, com base no que você está falando? Ah, eu me mudei, com base no que você está falando? Ah, não, a gente tem que ser assim, com base no que você está falando, tá? Então, o capítulo 1, ele nos traz 2 elementos importantes. Eu preciso aprender a ler a vida pela perspectiva de que a doutrina espírita acrescenta ao pensamento de Jesus, então nós temos Jesus como base, e ele vai trazer elementos para melhor compreender o pensamento de Jesus, e de que nós precisamos de uma base científica. Então, já vou relacionando aqui com o que o Fabrício trouxe. Quando eu olho para o processo de transformação moral, todo o Evangelho, né? Para ler todo o Evangelho, eu preciso levar em conta esses 4 capítulos, porque depois desses 4 é que começa o Evangelho na minha interpretação. Esses 4 são a grande introdução. O primeiro está falando não vim destruir a lei, e ele está falando que vem num contínuo de Jesus. Moisés, Jesus e o Consolador. Para que isso se torna muito importante no processo de transformação moral. Nós precisamos tomar como base a transformação moral a partir de Jesus. Então, o que Jesus trouxe em relação ao processo de transformação moral, ele está lá todo nas bem-aventuranças. Manso, humilde, perdão, tal. E eu já estava mostrando para vocês o quanto que a gente perdoa, compreende, tolera, é misericordioso, manso, todas essas coisas na medida que a gente se conhece, porque a hora que eu conheço um pouco de mim e começo a olhar para a imundície, para a pequenez, para o delinquente, para o doente que existe dentro de mim, a gente naturalmente amansa, compreende, tolera e tudo mais. Então isso já ficou claro para vocês? Vocês não vão ver Jesus dizendo tem que ser caridoso. Vocês vão ver sempre nas falas de Jesus uma relação com o conteúdo pessoal. Fazer ao próximo o que gostaria que fizesse a si mesmo. Essa é a regra maior. Então, nós precisamos primeiro entender Jesus. E um ponto importante do entender Jesus foi quando ele disse: Meu reino não é desse mundo. Então, você querer reinar nesse mundo, você não entendeu Jesus e não levou Jesus a sério. Por que essa colocação ela é muito importante? Para a gente entender que a meta da transformação moral, ela não pode ser o mundo terreno. Não é o final aqui. Aqui é o processo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tiver coisas que você veio desafiado nessa vida com provações, não faz o menor sentido, se você entendeu a filosofia de Jesus, você achar que você transformou algo. Porque aqui é o processo, aqui é o percurso. A gente só vai ter certeza das nossas transformações ao longo de muito tempo. Ninguém veio para reinar aqui. Então, se eu dissesse, a minha provação era questão da vaidade, mas graças a Deus a vaidade é algo que eu já transformei. Eu entendo que essa pessoa reprimiu. Porque não é para reinar agora. Toda a proposta de Jesus
ele trouxe o tempo inteiro a colocação para mim, dizendo, ó, é lá na frente, não é aqui, para lá que a gente está indo. Eu vou lhes reservar um lugar. Depois vai ressuscitar, depois vai renascer, vai renascer da água e do espírito. Ele está o tempo inteiro colocando no futuro. Se você está querendo viver um ponto final agora em um tema da tua vida, a minha perspectiva me faz supor que o máximo que você está fazendo é reprimir. Uma pessoa que nasce vaidosa, ela vai terminar essa vida vaidosa. Não é para reinar agora. Uma pessoa que nasce invejosa, ela vai terminar essa vida invejosa. Se você achou que lidou com algum tema e lidou no sentido do resolvido, de tudo que eu já estudei da psicologia, da filosofia e em especial da doutrina espírita, eu não consigo compreender e você tenha finalizado esse processo agora. Até porque, então veja, o capítulo 1, não vim destruir a lei. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Nesse capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o que eu mais me chama a atenção ali é Allan Kardec falando do item o ponto de vista. Ele vai dizer que o olhar materialista ele impede a nossa compreensão do Evangelho. Ele impede a nossa compreensão de transformação moral. Vamos relacionar então com a questão da transformação moral que a gente está dizendo até agora, o capítulo 2. Se você tiver uma perspectiva materialista, voltamos no mesmo exemplo da vaidade. Por você lidar com a dimensão material da vaidade, você vai achar que você já não é mais vaidoso. O olhar materialista, vê se você apreende isso, porque isso é muito importante. O olhar materialista te atrapalha você entender se você conseguiu ou não lidar com aquela questão. Eu vou repetir para você prestar mais atenção. O olhar materialista, ele impede você de enxergar com clareza o lidar com uma questão. Então, por exemplo, eu tenho desvios na área da sexualidade e eu consigo me conter e não saio mais fazendo sexo com qualquer um. Lidei com a minha sexualidade? Se você disser sim, o teu olhar é materialista. Quer dizer, a minha sexualidade não está aparecendo ou se expressando mais na matéria, mas isso quer dizer que eu lidei com o meu conflito? E as pessoas então que não fazem sexo com os outros pela rua, elas estão com a sexualidade equilibrada? Vocês entendem esse meu reino não é desse mundo, esse capítulo 2 de olhar materialista? Então eu era uma pessoa arrogante. Eu dava de dedo nas pessoas, eu dizia, você é uma bosta, você não presta, eu que sou bom, eu sou acima da média, eu falava isso. E aí agora eu percebo que isso é completamente equivocado dentro de tudo que eu estou aprendendo na doutrina espírita, que a gente não pode, não tem o direito de fazer isso. Aí agora eu não dou mais de dedo. Agora eu não mando as pessoas a merda. Pergunto a vocês. Eu deixei de ser arrogante, orgulhoso ou impositivo? Se você disser que sim, você tem um olhar materialista. Você está olhando a matéria, o comportamento do Marlon na dimensão material e achando que isso é transformação moral. Por isso, aquele elemento ali, o ponto de vista, ele é muito importante para a gente. Porque eu vou achar que porque eu não estou mais atuando daquele jeito, porque eu não tenho mais aquela conduta material, eu lidei com o tema, eu me transformei. Não, você só lidou com essa questão material. Isso não quer dizer transformação moral.
Se o tema fosse transformação comportamental, ou se o tema fosse transformação material, ok, você lidou. Agora, o nosso tema é transformação moral. Você não pode reduzir a dimensão moral do espírito à conduta material. Terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E vai falar da destinação da terra, das causas das misérias terrenas e de que nós estamos num hospital, num presídio, num subúrbio e num sítio malsão. O que se espera de alguém que esteja num hospital? Ele chegue para o médico e diga: ah, doutor, agora eu estou saudável? Ah, não, agora eu me regenerei e não vou cometer crime nenhum? Não. Se tivesse regenerado, já não estava mais na terra. Se tivesse regenerado, já não estava mais no presídio, já não estava mais no hospital. Então, se você ainda está em trânsito na Terra, não concebe-se, pelo capítulo 3 e por tudo que nós entendemos a respeito do espírito reencarnado nos mundos de provas e expiações, se você ainda está nesse mundo, não concebe-se transformação moral. Concebe-se estar domando, concebe-se estar aprendendo, concebe-se estar na lida, no desafio, mas não concebe-se cheguei lá. Ok? E o último capítulo de todos estes 4, ninguém poderá ver o reino dos céus e o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele está falando aqui da questão da reencarnação e desse processo de renascer que a gente pode olhar como renascer através das vidas, mas também pode olhar o renascer na dimensão simbólica daquilo que a gente falava, da morte do ego, do lugar que o ego ocupa, do divino dentro de nós, porque enquanto o ego está reinando, você não vai encontrar Deus. Mas quando este ego reinante morre e ele se coloca a serviço do self, quando esse ego prepotente morre para se colocar a serviço do self, existe um renascimento, existe a possibilidade de um encontro com Deus. Veja que aqui a gente está falando da morte do ego para que ele se encontre com o self. Em termos religiosos, a gente está falando do encontro com Deus. Jung vai dizer que o self é o Deus interior. Então, estamos todos na mesma fluindo para o mesmo caminho. Então, nós precisamos levar em consideração esses 4 elementos. Se você levar a sério esses 4 capítulos do Evangelho, você não vai ter coragem de dizer eu já me transformei em qualquer tema da tua vida. Essa é a parte triste, que eu dei essa volta enorme, mas para tentar dizer, não é um posicionamento do Marlon. Vá lá e leia os 4 capítulos do Evangelho. Se você lê com bastante cuidado, você não vai ter coragem de achar que você transformou alguma coisa, dizer, não, eu era impaciente, mas agora eu não sou mais. Eu era vaidoso e agora eu não sou mais. Eu era arrogante, mas agora eu já me transformei. Se você ler esses 4 capítulos, eu tenho certeza que você não vai ter mais coragem de dizer, agora eu me transformei. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque esta hipótese, dentro das nossas 3, né? Transformar, domar e reprimir. Esta hipótese do transformar, na minha leitura da doutrina espírita, levando em consideração esses 4 capítulos, você já deveria descartar. A chance de alguém achar que transformou e estar reprimindo é muito grande. E se você já transformou, na minha lógica, você não estaria na Terra, porque senão Deus seria injusto, cretino. E mais um elemento importante que agora me ocorreu, para vocês juntarem o porquê que eu alego com tanta severidade que nós não transformamos. Porque a nascente de todos os males, ela é uma só. Está lá em O Livro dos Espíritos, questão 913. Nossa, o Mar não sabe tudo decorado. Sim, porque essas questões elas são muito importantes.
Se você quer transitar pelo evangelho, se você coordena grupo de evangelho, transformação moral, qualquer um desses temas, você tem que transitar por essas questões. E se você não conseguir transitar por essas questões, você tem que ter um amigo como eu, igual o Renan, que na semana passada manda no teu WhatsApp a questão que você esqueceu e aí ele te ajuda. Questão 913, Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? Então ele está dizendo, nós temos aí um monte de vícios. Existe um que seja a raiz de todos eles? E qual é a resposta que os espíritos dão? Sim, o egoísmo, nós o dissemos muitas vezes. Estudai todos os vícios e vereis que na raiz de todos está o egoísmo. Olha, eu fechei, né? Mas é que eu já sei decorado. Inutilmente os combatereis, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Se você vem com essa balela para o meu lado, de que você já lidou com a sua vaidade, o máximo que eu consigo entender, se a vaidade ela tem a mesma raiz da inveja, ela tem a mesma raiz da impaciência, ela tem a mesma raiz do orgulho, todos têm a mesma raiz. O máximo que você conseguiu fazer não foi lidar com aquilo ali, porque a raiz é a mesma. Você só vai conseguir lidar com a sua inveja quando você conseguir atingir a raiz. Senão você não pode dizer isso eu já transformei. Estão concordando? Se você quer lidar com aquele tema, no sentido do isso aqui eu já transformei, você teria que ir até a raiz. Porque se você pega uma planta e você tira só a partezinha de cima, o que que vai acontecer? Ela logo nasce de volta. Se você tira só onde está a terra, só onde está mostrando. Esse exemplo, obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque esse exemplo ficou ótimo. Então nós temos a plantinha ali e aí ela está aparecendo esse lado. Nós vamos lá e cortamos isso aqui. E como a gente é materialista, fraco da cabeça, o que que a gente acha? Que a gente resolveu. Mas quem entende um pouco da natureza vai dizer que resolveu? Que a gente já transformou aquilo ali? Não, porque daqui a um tempo ela vai nascer de volta. E se ela não nascer aqui, porque ela vai dar um jeito de nascer por um outro lugar. Mas a raiz é a mesma. Então você não pode dizer que você lidou com um tema se você não lidou com outro, lidou com um tema se você não lidou com outro. Porque quando você conseguir atingir o mal na sua raiz, todos os elementos morais se transformam juntos. Não existe como você achar que você é paciente. Você era impaciente, aí você lidou com a tua paciência, e agora você é paciente, mas você é invejoso. Você é raivoso, mas você não é arrogante. Não! Arrogância, inveja, impaciência são só formas de manifestação. Mas não é que você não lidou, não foi posto à prova. Já vou abrir para as perguntas de vocês, mas acompanhe essa lógica aqui. Vocês olham e falam, nossa, mas o Marlon é uma pessoa tão tranquila. Claro, eu sou coordenador do grupo. Eu tenho o domínio do conhecimento. Super tranquilo aqui. Agora, me bota num contexto aonde eu não tenha domínio, aonde eu esteja sendo posto à prova, aonde eu não tenha escolha, será que eu vou ter essas mesmas características? Muito provavelmente não. É fácil a gente não ser vaidoso quando você é pobre, é fácil você não se achar demais quando você não tem uma inteligência que sobressai, quando você não tem um corpo esbelto. Então, a gente só não foi posto à prova em determinados temas e aí aqueles conteúdos não aparecem. Mas dizer isso eu transformei, a chance de você ter transformado é quase nula. Então, antes de abrir para perguntas, transformar, na minha perspectiva, lendo tudo isso, eu diria: esqueça essa ideia. Como a gente difere o reprimir do domar? O sujeito que reprimiu, ele não tem consciência do conteúdo, porque o conteúdo reprimido, ele vai para onde? Vai para o inconsciente. Então eu digo para vocês assim, gente, eu era muito invejoso. Muito. Mas hoje, graças a Deus, eu não sou mais. Fui me trabalhando e assim, ó, não sou.
Eu olho as coisas dos outros e digo que bom que ele tem, graças a Deus, que bom que ele tem. Você para mim é uma farsa, porque a minha pergunta é para onde foi essa energia da inveja? Ela agora não está aparecendo mais no comportamento invejoso. Mas para você ter resolvido, você teria que ter lidado com a raiz. Você não lidou com a raiz, você só cortou aqui. Então, o comportamento invejoso de ter inveja do que os outros têm, você não tem mais o comportamento invejoso. Mas para onde foi aquela energia? Ela vai para algum lugar. Só que quando eu não enxergo a minha inveja, agora nós temos um problema. Porque como eu não enxergo, quer dizer que ela está inconsciente. O que é o sujeito domando as suas más tendências? Ele lembra todos os dias da sua inveja. Quando aparece alguém que sobressalta, quando aparece alguém com um diferencial, quando aparece alguém com qualquer outro elemento que tenha destaque, a inveja constela. E eu digo, Marlon, vamos dar uma segurada nisso, porque a gente sabe que se esse negócio começar a crescer, daqui a pouco você está criticando fulano só porque você não suporta que ele tenha algo mais ou melhor que o teu. Isso é o Marlon domado. Se alguém com mais intimidade chegar para mim e falar, Marlon, você ficou com inveja? Eu vou dizer, fiquei. Mas eu não tenho um comportamento invejoso. Eu não manifestei a minha inveja. Eu não me perdi na minha inveja. Mas lá dentro, eu sei que eu sou. Então, essa é a diferença do reprimir e do domar. Quem está domando as suas más tendências está consciente delas. Quem reprimiu não vê mais essa energia. E retoma a frase de Allan Kardec, ele não disse: reconhece-se o verdadeiro espírita por ter domado suas más tendências. Ele não diz reconhece-se o verdadeiro espírita porque não tem mais más tendências. Ele diz reconhece pelo esforço de domar. Numa análise textual, ele está pressupondo que tem horas que você vai conseguir e tem horas que você não vai conseguir. Mas se você estiver se esforçando naquele tema, você já é um verdadeiro espírito. Perguntas. Primeira pergunta vem da Jussara. Ela disse o seguinte: se seria certo dizermos que estamos em um processo de transformação, passando por várias etapas? Perfeito. Meu reino não é desse mundo. Então, quer dizer, está no processo, está no percurso, está na meta. Mas a meta não é agora. Então, eu estou num processo. Quem disse eu já me transformei, não está enxergando o processo, está achando que já chegou no final. E olha quão grave. Se eu achei que eu já cheguei no final, o que eu preciso fazer? Mais nada. Se eu já lidei com a minha inveja e já transformei, eu não preciso fazer mais nada. O sujeito que, usando a frase da Jussara, né, está no processo, ele vai estar o tempo inteiro lidando, puxa vida, aquele comportamento invejoso que falava, nossa, que inveja, meu Deus, como que ele tem, eu não tenho, porque Deus não é justo. Esse comportamento eu não tenho mais. Mas se eu entendo que eu estou num processo, eu vou dizer, agora talvez a minha inveja seja um pouco mais sutil, a minha inveja seja um pouco mais silenciosa, a minha inveja seja um pouco mais suave. O que que isso quer dizer? Eu tenho que estar mais atento, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que meditar melhor, eu tenho que fazer mais silêncio, eu tenho que estar mais antenado, porque talvez muitas coisas aconteçam e eu não vou perceber porque eu estou olhando inveja só como aquele comportamento gritante, mas eu estou num processo. Então, Jussara, ótima essa tua colocação do perceber-se num processo. Não chegamos no final. A próxima pergunta é da Maria Paula. Ela diz o seguinte: já temos condições de lidar com os nossos problemas na raiz? Não. Porque se tivesse condição de lidar com ele na raiz, então nós nos transformaríamos em espírito puro logo.
E Emmanuel diz que a gente está mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então, a gente já está enxergando algumas coisas, nós já começamos a enxergar um pouco melhor como o egoísmo está por trás da vaidade, como o egoísmo está por trás da inveja, como o egoísmo está por trás da arrogância. Eu não lembro se eu já expliquei isso para vocês, se eu falei para vocês olharem uma palestra na internet, mas a gente já tem hoje condições de entender a questão do Livro dos Espíritos quando ele pergunta qual a raiz de todos os males, e os espíritos dizem que a raiz é o egoísmo. A gente já começa a entender que a vaidade não é um problema em si. A base da vaidade está lá no egoísmo. A base da inveja está no egoísmo, a base da ganância está no egoísmo, da compulsão está no egoísmo. A gente já está entendendo. Só que lidar com essa raiz, muito tempo. Porque o dia que a gente conseguir lidar com essa raiz, a gente vai virar espírito puro. Nós ainda estamos muito longe disso, embora a gente já comece a vislumbrar o percurso, né? Porque eu acredito que a gente já está entrando, a nossa lógica ela já está muito mais para a regeneração do que para o início dos mundos de provas e expiações. O que quer dizer que a gente já está conseguindo visualizar o percurso, a gente já está com um pouquinho mais de clareza de para onde a coisa tem que caminhar, né? E o próximo comentário agora vai para Andréia. Andréia, pode abrir o áudio, Andréia. Andréia Del. Então, vai... Andréia, pode falar, querida. Não, a gente não está conseguindo ouvir. Vê se o teu telefone não tá, se o teu microfone não tá bloqueado aí. Não tá bloqueado, tá livre teu microfone, André. Não. André, digita a sua pergunta para mim aqui no WhatsApp que eu faço a pergunta, tá bom? Terminou as perguntas, Marlon. Terminou? Só mais uma, apareceu agora. Essa é uma pergunta da Paula. Eu percebo meu comportamento nocivo. Um exemplo, baixa estima. Mas tenho dificuldade em identificar o que está por trás. Como fazer? Em quanto tempo a gente quer resolver isso? Então, volta lá para o Evangelho. Ao longo das reencarnações, não vai finalizar em mundo de prova e expiação. O esforço é de estar consciente disso. Então, dentro de uma lógica de autodescobrimento, eu vou ter que pegar esse tema, a baixa autoestima, e entender qual é a relação da baixa autoestima com o egoísmo. Todos os comportamentos morais, ou vamos, deixa eu reorganizar essa frase, todos os vícios morais, pela perspectiva de Allan Kardec, nós devemos relacionar com o egoísmo, porque ele está na raiz de todos eles. Então, assim, ó, eu não estou dizendo que seja o teu caso, mas eu vou trazer um exemplo parecido, só para vocês irem ampliando a concepção do quanto o egoísmo ele está na base dessas questões. Uma pessoa com baixa autoestima, muitas vezes você começa a mexer, né? E ela vai tentando enxergar o que tem por trás. E você vai ver por trás do comportamento da baixa autoestima um sujeito que queria muito, queria estar lá em cima, queria ter esse conhecimento, queria ser visto por esse ângulo, queria muito.
Então, o fato de querer muito é o egoísmo, o ego adoecido, o ego que se coloca no centro, o ego que se vê como referência. Queria estar lá em cima, mas ele não está lá em cima, ele está aqui. Qual é o sentimento que esse sujeito vai guardar? De falta. Mas a falta é porque ele é uma porcaria? Não. A falta é porque ele não enxerga o valor aonde está, porque queria estar num lugar que não está. Então, este sentimento de falta não é decorrente de uma falta verdadeira. Ela é decorrente do egoísmo, que não consegue se colocar no lugar onde está, porque a sua postura egocêntrica lhe faz pensar que ele deveria estar muito mais acima, ele deveria ser muito mais. E por que isso aqui nunca vai resolver por essa perspectiva, se eu não entendo que é uma questão egóica? Porque o dia que eu chegar aqui, aonde o meu ego vai ter colocado as expectativas? Lá em cima. Eu sempre vou estar com uma sensação de falta. Então, nós vamos dizer assim, que na Marla, você está conseguindo ouvir a gente? Pessoal, eu perdi a audição do Marlon, então tá todo mundo com o mesmo problema? Sim. Sim, sim, Ok, então, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. sim. Vou Ok, eu também. resolver o problema técnico. O Marlon deve estar com um problema técnico no computador dele. Só um minutinho. Oi, Marlon, pode falar. Oi. Oi, você caiu, a sua conexão e nós perdemos uns 5 minutinhos da sua fala. Me recuso a repetir. Deixa eu pensar em 5 minutos o que que eu posso ter falado. Alguém pode ajudar a gente? Dá uma dica. Quando foi a última fala do Marlon? Se alguém perdeu. Sobre a autoestima, Marlon, você estava dizendo que o indivíduo não valoriza o ponto onde está e gostaria de estar mais além, e por isso ele se frustra. Foi a última coisa que a gente escutou. Tá, tudo o resto foi enrolação da minha parte que me faz, meu Deus, que pessoa enrolada. Porque essa resposta já tá ótima e eu fiquei 5 minutos ainda falando alguma outra coisa na cabeça de vocês. Agora eu fiquei envergonhado.
Temos mais perguntas. Podemos passar para frente? Dá para entender, Maria Paula, essa expectativa de estar num lugar que não está? Sim, e eu teria uma pergunta. É a minha vez, Fabrício? Não, desculpa, Maria Paula, Tá tem bom, mais. eu espero. Ok. É uma pergunta da Eunice. Posso pensar que nessa vida é possível aplicar a resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos sobre as paixões como um corcel? As paixões precisam ser governadas e não sermos governados por elas? Posso identificar e tentar governar uma paixão ou outra nessa a vida? Uma paixão ou outra nessa vida? Sim, mas é aí eu dizia de Kardec quando ele fala do esforço de domar, né? Porque tem horas que essa paixão vai estar funcionando a nosso serviço, mas tem horas que não vai estar. Se a gente achar que está muito linear, que a gente está conseguindo lidar perfeitamente, tem alguma coisa errada. Ou você não é da Terra, é uma alma missionária, muito acima. Mentira, nem é uma missionária, porque os grandes missionários, como Divaldo Franco, Chico Xavier, Francisco de Assis, eles fazem descrições de grandes angústias, de grandes sofrimentos, de grandes desafios morais. Então, se você tem um tema que está muito confortável, que antes foi um problema na sua vida e agora está muito confortável, tem alguma coisa errada. Não é possível, nos mundos de provas e expiações, ter lidado com isso. Então, deixa eu pegar um exemplo para facilitar, assim, vocês pensarem. A, a, a mesma questão, então, que falávamos da vaidade. Antes, a minha vaidade, ela estava em ostentar um carro muito chique, em ter uma casa linda e maravilhosa, ou nas roupas que eu usava. Agora, eu consigo colocar um tanto dessa energia de vaidade nas minhas palestras, para ter um vocabulário impecável e para fazer uma exposição que todo mundo aplauda. Se alguém me perguntar, Marlon, você é vaidoso? Eu reconheço que sou. Antes, a minha vaidade estava numa atuação desgovernada, aonde eu era capaz de gerar prejuízo aos outros para alimentá-la. Agora, a minha vaidade está nas palestras, está no meu vocabulário e está nos meus estudos. Isso, na minha perspectiva, é uma vaidade que está sendo domada. Por quê? Porque antes ela estava completamente atrapalhada, desgovernada, e hoje eu estou conseguindo usar. E alguém me diz, ah, já tá bom essa apresentação, não precisa ah, pesquisar tanto, ou não precisa melhorar tanto, e eu sei que é a minha vaidade que está ali presente. Qual é o sujeito reprimido? Que não enxerga a vaidade. Então ele vai dizer: não, não é por vaidade que eu estou preparando tanto esse material, é porque as pessoas merecem, né? Não é? As pessoas merecem um material bonito, as pessoas merecem uma coisa boa, tal, tal, tal. E aí eu fantasio que eu não estou fazendo aquilo por vaidade, que eu não estou fazendo aquilo por medo do que os outros vão pensar, que eu não estou fazendo aquilo porque eu sou uma pessoa de aparência. Eu fantasio, né, louco, desorientado, que eu estou fazendo aquilo porque de verdade eu me preocupo com o próximo. Ah, de volta vou eu dizendo, vá tomar banho. Porque se você tivesse esse nível de cuidado e de preocupação com o próximo, você estava fazendo a diferença do mundo de verdade. Você não estava fazendo uma palestrinha no centro espírita, né? Então, a gente camufla fingindo que melhorou, fingindo que a coisa está indo muito bem, mas na verdade não está indo. Quando alguém me pergunta depois da palestra, Marlon, que palestra impecável, você é bem perfeccionista, né? Aquele tipo de gente vaidosa. Aí eu digo, desgraçada, me descobriu como que ela sabe que eu sou, porque eu sei que eu sou aquilo. Eu estou cuidando para esse negócio não atuar desgovernadamente. Mas eu sei que eu sou aquilo e não tenho dúvida disso. Próxima pergunta agora. O Marco terminou?
Terminei. Manuela, pode falar, querida. Oi, boa noite. Ô Marlon, então, é, se o egoísmo, né, que seria colocar a gente na frente de todo mundo, no caso, se ele é a base de todos os nossos vícios comportamentais, então a gente pode entender que só quando a gente conseguir amar o próximo como a nós mesmos é que a gente vai ter se transformado por inteiro, porque a gente vai conseguir deixar tudo de lado e conseguir a- colocar o próximo, qualquer próximo que seja, né? Manuela, para agora não, meu bem. Para que a gente vai pensar no final da caminhada agora? Mas é Final, justamente esse ponto que eu tô falando, que que o fim da caminhada ele está muito longe. Por que eu te digo isso? Porque qual que é a minha preocupação? Se eu achar que isso dá para agora, se eu não entender isso ao longo do processo das reencarnações, aonde a gente está muito distante, isso vai levar milhares de anos para a gente chegar lá, eu vou agora começar a colocar condutas na minha vida aonde mostra que eu coloco o próximo mais importante do que a mim mesmo, e aí eu estou de volta mascarando, reprimindo e colocando para a sombra. Então, o que eu vejo que é o mais importante agora é a gente estar consciente de como o egoísmo está e permeia os nossos vícios. Como a gente vai tratar esse egoísmo não é de mundos de provas e expiações, e nem de mundos de regeneração. Isso aí já é lá para frente. Então, agora o passo que a gente precisa dar é de ter consciência do mal que está dentro de nós. E ele só vai ser eliminado lá, ó, mundos de felizes para mundos celestes. Final da caminhada. E aí eu digo que a gente não tem que gastar muito tempo pensando nisso, porque a gente não tem a menor noção de como são as coisas e do que são os mundos felizes e os mundos celestes. Agora, o que difere gravemente estar no mundo de provas e expiações ou estar no mundo de regeneração? Isso sim é a consciência que eu tenho do mal que existe dentro de mim. Então é nesse sentido que a gente tem que caminhar. Eu não sei se eu já tinha explicado isso para vocês, da diferença dos mundos de provas e expiações para os mundos de regeneração, mas se não expliquei, vê se vocês conseguiram pegar, se não, tento explicar melhor. Tem mais questões ainda? Sim, tem uma questão da Andrea. Ela diz o seguinte: então, será que é possível eu esconder a minha forma de ter conseguido sair do vício da bebida e estar agora me utilizar do vício da gula? Pois tenho que me reprimir e deixar de comer, por exemplo, chocolate para conseguir domar esses vícios. Como saber trabalhar a base desse trabalho de base para me autoconhecer? Sim, aí vem e diz, eu tenho que, se eu parar de comer chocolate, eu lidei com esse vício, esse é um pensamento materialista. Eu posso parar de comer chocolate e não ter lidado com esse vício. Eu posso não fazer sexo e não ter lidado com esse vício. Eu posso não dar mais com o dedo na cara dos outros e não ter lidado com esse vício. O que vocês estão olhando é a plantinha que surgiu e cortou aqui, mas não estamos falando da raiz. Então, não ter comportamento da expressão não pode dizer que já lidou. O que é lidar com o vício do chocolate, por exemplo? Na perspectiva psicológica, lidar com o vício do chocolate vai ter a ver com entender qual é o sentido daquele vício na vida da pessoa. Qual é a manifestação de alma, quais são os meandros que existem no inconsciente que manifestam por aquela via do chocolate. E começar a estar mais consciente disso e lidar com esses temas é que tem a ver com lidar com o vício do chocolate.
Não comer só chocolate quer dizer não permitir que se manifeste por essa via. Mas o conflito não é comer chocolate. O conflito é o que existe por trás que manifesta-se pela via do chocolate. O comer chocolate é sintoma, não é causa. Então, se eu paro de comer chocolate, eu não fiz transformação moral nenhuma. Isso não tem a ver com a preocupação da doutrina espírita. Isso eu falo categoricamente para vocês. Se eu comia chocolate, agora eu parei de comer chocolate, isso não tem a ver com transformação moral. Tem a ver com transformação de sintoma. E isso, gente, a psicanálise já nos explicou há 100 anos atrás. Mais de 100 anos atrás. E a gente continua se abobando, embora a ciência já tenha desenvolvido tudo isso. Se eu bebo e agora eu parei de beber, eu não lidei com o meu alcoolismo. Eu só eliminei o sintoma. Esse é o pensamento materialista, porque o comportamento não se materializa mais. Eu resolvi, eu lidei, eu transformei. Pelo amor de Deus, não. O que fazia com que eu comesse chocolate? Isso é o tema para lidar. Este é o tema para domar. Comer chocolate ou não comer chocolate, para gente que está só de passagem na Terra, não faz grande diferença. Vai morrer de alguma doença. E de não ter esse cuidado, não faz grande diferença. Vocês entendem o peso que a gente está dando para comportamento? Não faz grande diferença. A grande questão moral é o que que me levava ou o que que me leva a comer chocolate. O que me leva a comer chocolate é o tema moral que está por trás e que precisa ser domado, lidado, encontrar o seu lugar na vida. Paula, pode perguntar, querida. Oi. Eu achei muito interessante, Marlon, essa explicação sobre a baixa autoestima, porque a gente vê assim, quando a gente se sente com baixa autoestima ou quando a gente percebe alguém com baixa autoestima, a gente diz, ah, coitadinho, parece que não é tão bom, né? E é o contrário. A pessoa, ela está querendo se ver muito mais do que ela já tem. Então, é uma falta de gratidão e, né, é uma falta de reconhecimento e por isso vem a frustração. Então, a gente pode dizer que quando a gente identifica um problema, existe uma matiz de cores, não é uma corzinha que causa. Porque, assim, eu percebo que quando você explicou a baixa autoestima, ela tem a ver, então, com orgulho, ela tem a ver com vaidade, ela tem a ver com egoísmo, ela tem. Então, assim, como eu faço numa questão prática? Existe uma correlação de problema com algumas causas raízes para eu começar a O egoísmo. perceber? Tudo Sempre tem que egoísmo. relacionar com o egoísmo. Tá. Que é isso que está lá Por no livro dos exemplo, Espíritos. Qual a nascente, a raiz de todos os vícios? O egoísmo. Então é isso. É aí que a gente vai ter que aprofundar nossa reflexão. então, nas minhas meditações, nas minhas reflexões, cada vez que eu encontrar um vício, eu posso cair sempre no egoísmo. Mas aí buscando algumas matizes que. E aprofundando, aprofundando, até ir encontrando aonde está o egoísmo nessa situação. E o contrário também é verdadeiro. O mesmo problema, ele é manifestado de várias formas. Porque a pessoa que é extremamente vaidosa, ela pode representar como baixa autoestima, pode se apresentar como aquela que joga muito confete na cabeça. Essa também está com baixa autoestima. Sim. Ela não precisaria desse comportamento. É aquela que se acha que quer os confetes todos para ela. Também é uma derivativa desse mesmo problema? E por isso que o que eu estou tentando convencê-los é não se preocupe tanto com o comportamento. Porque alguém que termina a palestra
E aí você vem elogiar a palestra que eu fiz e eu digo, ah, muito obrigado, eu sou um maravilhoso mesmo. Vão dizer, nossa senhora, como o mar não se acha, meu Deus do céu. Agora, termina a palestra, alguém vem elogiar, eu digo, ah, imagina, não foi nada, né? A gente se esforça, mas a gente sabe que ainda tá muito aquém e tal, tal, tal. O problema é o mesmo, né? Só que aqui tem um, além de arrogante, mentiroso, cretino, querendo se fazer de humilde, de bonzinho, e lá tem um outro se jogando confete, mas os dramas são todos os mesmos. Porque pega esse bonzinho, chega e fala: Olha, queria te dizer assim, foi uma merda a tua palestra, você foi péssimo assim, e foi um horror. E vamos ver se. Ah, é verdade, eu sou bem pequeno mesmo, e eu sei que eu tô muito aquém. A pessoa vai falar isso? Óbvio que não. Óbvio que ela vai ficar ofendida, óbvio que ela vai ficar mexida com essas questões. Então, não, ela não estava se vendo pequena, ela só estava num discurso de pequeno para parecer bonito. Então, veja, os dois estão na busca pelo confete, só que um se joga confete dizendo eu sou maravilhoso, o outro vai na busca por confete fazendo a persona do humilde. Porque os que se rebaixarem serão elevados, porque os que se humilharem serão exaltados. Mas o drama moral é o mesmo. Porque a gente está gastando um tempo danado se preocupando em fazer palavra mansa e mostrar comportamento de humildade. Isso não tem nada a ver com Kardec. Em momento algum vocês vão ver Kardec descrevendo comportamento, preocupado com comportamento, vocês não vão encontrar isso. Leia todas as leis morais. Vocês não vão ver ali Allan Kardec preocupado com comportamento, dizendo como a gente tem que agir nesse sentido. Vocês vão ver questões morais complexas, mas em termos de conduta, não tem essas falas ali nas leis morais. Não seja isso, não seja aquilo, não haja desse jeito, não haja aquilo. Tem reflexões profundas a respeito do lugar que você ocupa no mundo. Por exemplo, quando fala da lei de igualdade, quando fala da lei de justiça, amor e caridade, quando fala da lei de adoração, da lei de trabalho, tem o lugar que você ocupa no mundo. Mas em termos dessas questões pequenas comportamentais, Allan Kardec não faz discursos como a Igreja Católica fez em relação aos pecados. Próxima pergunta, posso falar? Uhum. Pergunta da Geisa. Então, é saber direcionar as nossas energias más tendências para o saudável? Porque a energia está aí. Se observarmos e acolhermos essas nossas tendências e não podemos mudar na raiz agora, então direcionar dessa energia seria um caminho inicial? Sem dúvida. Isso tem muito a ver com o domar, Geisa, que é esse, eu estou enxergando que esse negócio está aqui, pela perspectiva reencarnatória, por tudo que a gente aprendeu com Jesus, esse negócio não vai mudar de uma hora para outra, então que lugar eu vou dar para isso na minha vida? Entende? A pergunta é essa, que lugar eu vou dar para isso na minha vida? E nós vamos encontrar lugar para todos os nossos vícios morais. Lugares um pouco mais saudáveis, lugares um pouco menos destrutivos, lugares um pouco mais coletivos, né? A minha lógica nessa perspectiva é o incluir o outro, né? Antes a minha vaidade estava só para mim, agora eu consigo incluir o outro na minha vaidade. Antes o meu orgulho era só para me sobressaltar, agora eu consigo sobressaltar toda a minha equipe. Antes a minha inveja, eu destruía as pessoas que tinham o que eu não tenho. Hoje eu invejo e vou tentar ter também o que ela tem, mas é o que ela tem e eu também. Eu não quero mais destruir o outro porque ele tem coisas que eu não tenho. Veja que no caminho de desenvolvimento moral, o que a gente está fazendo não é o tudo ou nada de ter vício ou não ter vício. A gente tem o vício, mas antes a gente ofendia o outro, antes a gente machucava o outro. Agora, olha como esse passo parece mais sensato. Eu continuo tendo vício, mas agora eu tento incluir o outro. Então, o orgulho antes me mandava matar as pessoas. Agora,
o mesmo orgulho me faz fazer uma boa palestra, estudar um monte para ter um vocabulário lindo e ser aplaudido pelas pessoas pela palestra que eu fiz. Os dois são orgulhosos, só que esse é um orgulhoso ainda primitivo e esse é um orgulhoso que consegue colocar essa energia a serviço de alguma coisa. Isso, para mim, tem mais a ver com o processo da transformação. Agora, por essa explicação que eu dei para vocês, alguém que diga, graças a Deus eu não sou mais orgulhoso, acho que vocês já conseguem entender. Essa pessoa tá louca. Marlon, sua câmera caiu novamente. Vocês estão conseguindo ouvir o Marlon? Não, né? Ok, Não, Fabrício. ok. Só um minutinho que eu vou falar com o Marlon. Marlon, se você estiver ouvindo a gente, a sua câmera não está transmitindo. Hum? Você voltou. A sua câmera não estava ligada. Agora tá. Agora está. Eu acho que está tendo algumas quedas de internet no seu lado aí. Mas tudo bem, então pode continuar. Não, já terminei agora. Não sei aonde que eu terminei, mas já terminei. Ok. Então nós temos uma última pergunta, que vem da Paula, que ela diz o seguinte. Semana passada, o Marlon disse que hoje iria dar exemplos de comportamentos e quais os vícios por trás. Pois minha dúvida está em diferenciar o que é um comportamento, ela colocou aqui entre parênteses, material, e o que é um vício ou paixão, parênteses, interno. Não, talvez eu tenha expressado mal, Paula, porque a ideia é da gente enxergando o que há por trás dos vícios, né? Que é essa lógica egóica, e depois a gente consegue fazer um aprofundamento um pouquinho maior, que é de perceber que vaidade, inveja, arrogância, essas coisas todas, elas são só sintomas dos nossos conflitos. Então, a gente tira estas coisas do lugar de pecado a ser combatido, porque na lógica da Igreja Católica, o pecado ele é um problema que precisa ser eliminado. Pela lógica que nós estamos começando a construir, nós estamos falando de uma energia que não está bem direcionada. Isso está ficando claro para vocês a diferença? Um pecado a ser combatido e uma energia que precisa ser melhor direcionada. Quando essa energia ela é direcionada sem a consciência do coletivo, sem a consciência de Deus, então essa energia se manifesta no que a gente vai chamar de mal. Quando essa energia se manifesta dentro da concepção de Deus e de coletividade, então isso vai ser chamado de bem. E daí nós podemos dizer que o mal é a ausência do bem, no sentido da ausência da consciência, no sentido da ausência da relação com Deus. Mas é a energia, não é uma coisa em si.
Isso fica claro para vocês? Fabrício, tá me ouvindo ou será que caiu de volta? Não estamos te ouvindo, Marlon. Tá ouvindo, desculpa. É que eu não tô mais nem te vendo aqui, eu me perdi nessas telas todas e não tô mais nem te vendo. Então, vocês entendem que nós saímos do lugar, bem tá aqui de um lado, mal tá aqui do outro lado. Mata, 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 mata o mal, que aí vai ter o bem. Gente, isso é muito infantil. É muito infantil. É a lógica que separa menino de menina, é a lógica que faz os grupinhos dos adolescentes, isso é muito imaturo. Nós estamos entendendo como uma energia que é Deus e que nos tende para o coletivo, que nos move para as relações. E toda vez que eu desconheço a presença dessa energia, dessa essência, nesse movimento de busca, nesse movimento de coletividade, ou seja, toda vez que eu nego Deus, que é o movimento em direção à coletividade, ao próximo, ao universal, então eu vou ter o mal. O Erlon escreveu, claro, mas mais difícil ainda. Uhum. Mais ou menos por aí. Porque não é que é mais difícil, né? É que a gente vai descobrir quão infantil era o nosso olhar sobre bem e mal. Você volta lá agora em Kardec, eu deixo esse convite para vocês. Volta lá em Kardec, se eu não me engano, é o item 3 lá da Gênese, bem e mal. E vai ler, você fala, caramba, ele sabia dessa coisa da energia, da presença. Ele vai dizer o frio não, o mal não existe, como não dá para dizer que existe o frio, existe a ausência de calor. Então veja que é uma outra compreensão completamente diferente da que a gente tem. Sai da perspectiva combativa, sai da perspectiva do lixo que precisa ser jogado fora para se compreender enquanto uma força. E quando essa força está no mundo, dentro das leis divinas, isso se chama bem. Quando esta força está no mundo, contrariando as leis divinas, isso se chama mal. Então, qual é o meu esforço? É de ter uma consciência mais ampliada para colocar esta energia dentro da configuração divina. Tem mais uma pergunta? É, só um minutinho. Maria Paula dizendo aqui, os vícios são sintomas? Ou melhor, são expressos como sintomas? Sim, essa é a lógica que eu queria trazer para vocês. A vaidade, ela é a expressão de um conflito interno. Ela não é uma coisa em si. E quando eu digo conflito interno, já relacionem aí algo que não está bem entendido dentro das leis divinas e dentro do lugar que eu ocupo. Então não adianta combater a vaidade, ela é só um sintoma, ela é só consequência de algo que está desorganizado aqui dentro. A inveja, o medo, a fobia, a drogadição, todas as compulsões, o orgulho, tudo isso nós entendemos como sintomas, ou seja, manifestações dos conflitos da nossa alma. E aí, por isso, você acaba sendo ingênuo de gastar muito tempo querendo eliminar comportamentos, porque eles são só sintomas, e está longe de ser o tratamento da sua alma, das suas questões existenciais. Marla, e a Paula está dizendo algo aqui. É que penso que se eu não entender a diferença, eu posso pensar que estou domando um vício moral, quando na verdade é apenas um comportamento. Sim, mas e vamos aceitar que vai ser isso. A gente, às vezes, pegando o exemplo lá que a Andrea trazia do chocolate,
a gente está fazendo um esforço enorme para não comer o chocolate e, na verdade, isso é só um sintoma. A gente está fazendo um esforço desgraçado para conter um sintoma, mas ainda completamente distante de entender o que tem por trás daquele comer o chocolate, que vai trazer as questões morais, né, que vai trazer os nossos vícios e que precisam ser domados daí. Mas vamos pensar que para cada tema talvez seja um gradativo, onde talvez eu precise viver essa experiência de domar o consumo do chocolate. O que eu só não posso é achar que aí pronto, cheguei, pronto, já consegui, agora eu sou melhor do que esse bando de ignorante que come chocolate. Igual o pessoal meio infeliz aí com o vegetarianismo. Ah, porque eu não como mais carne. Se fala de um jeito tão cheio e tão, parece que evoluído, que aí já mostra toda a inferioridade moral, achando que porque um come carne, o outro não come carne, agora nós temos aí um elemento para separar quem é melhor de quem é pior. Pelo amor de Deus, vai ler evangelho que você está mais perdido do que segue em tiroteio. Você conseguir não comer carne ou conseguir não beber ou isso ou aquilo, isso não nos qualifica moralmente. Isso aí são só comportamentos, hábitos, tem elementos genéticos, tem um monte de outras coisas todas envolvidas. O grande desafio não é ficar nisso. O grande desafio é fazer as perguntas do mais profundo. As perguntas do mais profundo. Qual o meio prático, mais eficaz que tem um homem de se transformar moralmente, não ser arrastado pelo mal? O autodescobrimento. Então, nossas perguntas vão ser todas para dentro. O que que tem por trás do comer chocolate? O que que tem por trás da inveja? O que que tem por trás da vaidade? O que que tem por trás da arrogância? O que que tem por trás dessa minha ira? O que que tem por trás da minha impaciência? Gente, essas perguntas elas vão ter que nos acompanhar ao longo de muitas encarnações. Porque é nessa viagem profunda que a gente vai conseguir domar. Tem mais alguma pergunta? Mais uma da Paula, ela dizendo assim: o conflito seria a experiência individual, pessoal, que me causou algum trauma ou crença? Não. Questão moral não tem um trauma. Porque daí ele parece que é um ponto, né? E aí quando você lida com aquele ponto, resolve tudo. Não. Questão moral é questão moral. É desconhecimento de Deus. A moral é a regra de bem proceder de acordo com a lei divina. Então, questão moral quer dizer falta de consciência de Deus. Os nossos conflitos, todos os nossos vícios, eles vão estar nesse egoísmo, tá? E o que que é o egoísmo? O egoísmo sou eu me colocando no centro. A nascente, vê se vocês acompanham, a nascente de todos os males é o egoísmo. Ou seja, eu me coloco no centro de tudo. Quando eu me coloco no centro de tudo, o que que isso revela? Que eu não tenho consciência de Deus. Porque quem está no centro é Deus. Então, eu só ajo de modo egoísta porque eu não tenho consciência de Deus. Só existe o mal porque existe esse estado de ausência do bem, de inconsciência, de incompreensão de Deus. Isso é a nascente das nossas questões morais relacionadas ali com o egoísmo que a gente estava falando, trazendo para uma dimensão existencial. Então, quando a gente diz um trauma, isso, aquilo, a nascente do trauma, ela também está na questão egoísta. Por que que alguns vivem experiências extremamente danosas, como o Chico Xavier, e não traumatizam, e outras pessoas vivem menos e traumatizam? Então, a experiência do trauma, ela também está ligada ao egoísmo, em alguma medida. Não temos mais pergunta, Marta. Então, eu vou deixar essa questão para vocês, para a gente refletir no nosso próximo encontro.
Nós estamos falando do egoísmo está por trás delas, né? E eu estou dizendo para vocês que o egoísmo ele tem a ver com desconhecimento da lei de Deus e tem a ver com desconhecimento do próprio Deus, porque no egoísmo eu me coloco no centro. E quando eu coloco Deus no centro, não é que eu ponho o outro. Veja, quando Deus está no centro, para onde eu vou? Para o periférico, ao lado dos coleguinhas. Então, o egoísmo sou eu no centro. Eu tenho o direito de usufruir, eu tenho o direito a ter o prazer, as coisas têm que ser para mim, conforme eu penso, conforme eu gosto e tudo mais. E todos os outros estão no periférico. Quando a gente vai tratando o egoísmo, Deus está no centro e eu estou aqui ao lado de todos os outros. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente precisa entender aonde está a vaidade na relação com o egoísmo e na relação com o desconhecimento de Deus. Aonde está a vaidade com a inconsciência? Qual é a nascente mais clara dessa vaidade, já que ela é um sintoma? Então diríamos assim, a vaidade é sintoma do quê? Essa seria a pergunta para vocês. A inveja, ela é um sintoma, ela é uma manifestação de um estado da alma. Lembram que eu falei dos conflitos que temos dentro de nós? A inveja, então, ela é uma manifestação de que tipo de conflito? A impaciência, ela é uma manifestação de que tipo de conflito? A raiva, a arrogância, elas são manifestações de quais conflitos pessoais? Essa vai ser a nossa pergunta para o próximo encontro. Para a gente ir juntando a nascente dos sofrimentos com o egoísmo e o autodescobrimento como recurso de tratamento. Fica claro? Vocês têm dúvidas sobre a proposta para vocês pensarem? Mário, ficaram 3 perguntas aqui ainda, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Ou você quer abrir para mais algumas? Vamos ver. A gente ainda tem 6 minutos, né? Ok. Então, uma pergunta é da Daniela. Ela fala o seguinte: então temos flashes de consciência, porque temos noção de bem e mal. Isso. Mas é flash ainda, né? Bem isso. Adorei essa tua, né? Uns lampejos assim de consciência, né? A gente fez algo de... Ai, caramba. Não devia de ter falado desse jeito, né? É lampejos de consciência. E vai ter um dia, né, Daniela, que essa consciência ela vai ser plena, constante, a pura conexão com Deus, quando virar espírito puro, mas agora são flashes de consciência, né? Uhum. A outra? A outra pergunta vem da Sandra. Ela diz o seguinte: como o nascente do trauma está na nascente do egoísmo? Se der para perguntar, agradeço. Isso é uma tese de doutorado. É uma tese de doutorado. Mas deixa pensar em simples palavras só para dar um começo assim para vocês pensarem. É como se a gente dissesse assim, ó, no trauma, na experiência de trauma, o ego sai da cena, porque é como se ele dissesse: eu não vou lidar com isso. Eu não consigo lidar com essa experiência, eu não vou viver isso. E aí ele sai de cena e gera o bloqueio, que é o conteúdo traumático. É o que eu disse, isso aí, daí nós já estamos no campo aprofundado, né, da psicologia, mas o trauma, ele é a experiência, seja lá um estupro, uma agressão, que por algum motivo o ego diz, eu não vou lidar com isso. Então, um exemplo bem rapidinho para vocês,
de um policial que fazia, que acontecia, que era forte, tal, e chega um menino para assaltá-lo e rouba a arma dele, e ele só acorda, ele tá no chão e ele não lembra do que aconteceu. Isso é uma experiência traumática. Ele fica com uma falha na memória. E depois de muito tempo e muito trabalho, ele vai conseguir descobrir que o menino tinha dado um golpe nele, e ele, que era o todo poderoso, o cara que fazia o que acontecia, não conseguiu lidar com o que no discurso dele seria um pivete. Então, é como se o ego vai ter que assumir, então, que ele não é tão poderoso, vai ter que assumir que ele não é tão maravilhoso, vai ter que assumir as suas fragilidades, vai ter que entrar em contato com um monte de coisa. É como se o ego fizesse assim, ó, não vou lidar com isso. Só que tem como não lidar com o conteúdo psíquico? Não tem. Então ele vai ficar lá cristalizado. E toda vez que eu viver uma experiência que traz esse tema à tona, eu vou ter reações fóbicas ou vou ter algum tipo de problema porque lá dentro está traumatizado. Eu tenho certeza que algumas pessoas ouviram e falaram: Nossa, eu não entendi nada. Não tem problema, não é para entender mesmo. Só estou tentando dar uma resposta mínima para vocês entenderem que tem uma lógica com o egoísmo do tipo, não, eu não quero lidar com isso. E aí a gente vai enxergar que ele está na base. E tem uma última, Fabrício. E uma última. Maria Paula, com você, querida. Marlon, então a gente pode entender que a regra de ouro do Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, eu só vou conseguir no estágio mais avançado, lá no final, não é para agora também, amar a mim mesma, porque eu não dou conta ainda disso. Esse processo de amar a mim mesma e amar o próximo, ele vai acontecer muito, muito próximo, é assim que eu entendo, porque eu Mas também veja, ainda não dou conta de me amar com... Jesus não disse amar ao próximo como a si mesmo quando você se amar em absoluto. Se você tem um pinguinho de amor, você já tem condição de viver isso com o próximo. Ah, tá. Quando você ampliar a tua capacidade de amor, você vai ampliar a relação com o próximo. E quando você se amar em absoluto, você vai amar o próximo em absoluto. É Então, a processo também, regra, né? Todo processo. exato. Só que o que essa regra nos ajuda é a entender que começa com um percurso interno de autodescobrimento, de consciência, de autoamor, para que a relação com o outro derive dessa experiência pessoal. Mas acontece bem Mas, em paralelo, né? Quando eu conseguir isso aí, eu vou conseguindo com o outro, comigo e com o outro, né? exato, Bem na próximo, né? mesma medida. E quando esse amor for absoluto, o amor em relação ao próximo vai ser absoluto. Perfeito, Mas o indivíduo que ama quase nada, ele já tem um compromisso para com o outro de quase nada. perfeito. Obrigada. Não temos mais pergunta, Marlon. Ok, então fechamos com 1 minuto. Oh, acabou de dar 22 aqui no meu. Ficamos com essa questão de o que que tem por trás da invaidade, o que que tem por trás da inveja, da agressividade, o que que essas coisas revelam a nosso respeito. Semana que vem nós não teremos encontro, que vai ser dia 5. Terminando agora, eu já mando para vocês o postzinho. Eu vou estar das 5h30 até as 8h30 lá no Centro Espírita da Evanise, aqui em Londres, falando sobre o inconsciente. E aí a gente não vai aqui fazer uma abordagem sobre o inconsciente quando estivermos trabalhando os conceitos, porque a gente já vai tomar aquela experiência como conteúdo sobre o inconsciente, tá? E aí, no dia 12 nós retomamos essa questão que ficou em aberto agora para o nosso aprofundamento, ok? Então é isso. Bom final de semana para vocês. Se a gente não se vê, boa virada de ano. Não se perca nas festas, mas aproveite da dimensão simbólica da virada de ano, né? Desse revigorar das nossas energias, do revigorar das nossas expectativas, dessa sensação, tudo continua igual, né? Mas parece que dá uma sensação de que a gente tem novas chances, de que a gente tem novas oportunidades, de que a gente consegue
né? Viver coisas novas. Então, aproveita desse momento da virada de ano, não para fazer aquelas listas infindáveis de pessoa maravilhosa que você vai ser, mas nessa expectativa de ter mais contato consigo, de arrumar um tempo para meditar, de olhar mais para dentro, de se pensar mais, de se perceber mais, de ter mais consciência de si, para que esse ano que se inicia agora, de 2020, seja assim um ano de autodescobrimento, seja um ano de autoencontro e, por consequência, esse encontro conosco possa repercutir em relações mais saudáveis, em atitudes mais conscientes, em movimentos mais coletivos, onde a gente consiga inserindo cada vez mais o outro nas nossas relações. Por ora, embora a gente tenha tido um pequeno tempo de convívio nesse ano, eu deixo aqui para vocês, expresso a minha gratidão por nós estarmos juntos. Esse grupo me ajuda daí a pensar muitas coisas, e isso também me faz muito bem. E eu espero do fundo do meu coração que esteja contribuindo com vocês no sentido de pensar, de refletir, porque a minha ideia de que a doutrina espírita é um diamante precioso que a gente ainda não está conseguindo entender e valorizar, então a gente precisa fazer esse investimento. Eu fico muito feliz de nós estarmos juntos nessa mesma caminhada. Um bom ano, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Obrigado, Marlon. Obrigado a todos, boa noite e um feliz ano novo a todos, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.